Bom, quando o reverendo me convidou, né, para estar aqui justamente nessa noite, né, domingo, Dia das Mães, pensei assim, puxa vida, será que eu vou aguentar? Vou dar conta? Vamos lá. Antes da gente iniciar contando um pouco da nossa história, da nossa família, né, aqui em Araraquara, eu tenho que retroceder um pouquinho, né. No ano de 1993, Paulo estava em Londrina, né, o ano todo em Londrina, dando aula lá na UEL. Nesse ano ele fez um concurso público na Unesp, passou em Assis e depois aqui em Araraquara. Quando saiu o primeiro resultado, foi o resultado de Assis, né? Nós fomos até Assis, conhecemos o campus de Assis e não simpatizamos muito, né, Paulo, com o local, assim, foi uma estranheza, né? Nesse meio de tempo, ele passou também na Unesp de Araraquara. Em 7 de fevereiro, então, ele começou suas atividades aqui em Araraquara. Trabalhou todo o tempo de janeiro, né? E no final de janeiro ele chegou assim e disse: olha, eu não vou mais querer ficar viajando, não. Nós vamos mudar para Araraquara. Antes dessa mudança, eu vou retroceder mais um pouquinho. Nesse período, entre dezembro e janeiro, quando ia sair o resultado do concurso, né? Já tinha saído de Assis e tal, aí saiu de Araraquara. Eu, naquela ansiedade, porque ele estava fora, então era eu mesmo que ia ter que ver, né, a questão do resultado, né? Eu liguei aqui para o campus de Araraquara, da Unesp, e para perguntar o resultado do concurso. Aí a pessoa que me atendeu disse assim para mim: você vai falar com o responsável pelo RH do campus de Araraquara. Quando esse responsável começou a conversar comigo e disse que o Paulo havia passado, mas acho que 2 pessoas haviam passado e que ele estava sendo convocado para uma entrevista. A outra pessoa que havia passado, que a gente conhecia, um médico da USP de Ribeirão, conhecido do Paulo, que na época ele também estava na USP, né? Aí eu fui perguntar para ele, né, como ele se chamava, a pessoa que conversou comigo. E ele disse: Jairo Sequeira Leite. E aí encerrou, né? A gente terminou o assunto, marcou o dia para o Paulo vir até Araraquara e fazer a entrevista. Eu liguei imediatamente para o meu pai e disse a ele: pai, esse nome, esse sobrenome não é estranho. Porque eu frequentei muito essa igreja na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Quando o presbitério era de Santa Fé até aqui, né, daqui da Santa Fé. E a gente vinha nas atividades do presbitério com meu pai, com minha mãe, ficávamos hospedados tanto na casa da Dona Terezinha, quanto na casa do Senhor e da Dona Rosinha, que estão aqui conosco. E eu me lembrei desse sobrenome. E eu liguei para o meu pai. Ele falou assim: Raquel, é o Jairo, presbítero da igreja da Cruz Xavier. Bom, chegou o tempo da entrevista, o Paulo veio para a entrevista, eu lembro até do nome do médico, Gilson, né, Paulo? E passou o dia da entrevista, eu liguei novamente, conversei novamente com o Jairinho. O Jairinho me conhecia. E eu não lembrava dele também. Aí ele disse assim: o Paulo foi escolhido. Pela entrevista, o Paulo foi escolhido. Tá bom, aí mudamos para Araraquara em fevereiro. Vai fazer, foi em 94, vai fazer 20 anos no ano que vem. Há 10 anos nessa igreja. Ficamos indo e indo, né? De igreja para igreja, há 10 anos mesmo nessa igreja. Então, muito me emociona por estar falando do Jairinho, porque foi uma coincidência, assim, a gente sabe que não, né?
incrível, né? E quando a gente veio para cá, o Paulo falou assim, não, nós vamos mudar para Araraquara. Veio de novo lá, o reverendo Josué. Falei, pai, e agora? Nós estamos mudando para Araraquara, né? Não, você vai ter que procurar a Rosinha no Lorival. Vai lá, conversa com eles, porque eles sempre nos deram apoio todas as vezes que a gente esteve em Araraquara. Eles ficavam na casa deles mesmo, né? E fomos para a casa do Lorival e da Rosinha. O Lorival e a Rosinha, eles nos acolheram. Portanto, no dia de hoje, a gente chamou os dois para estarem aqui com a gente, porque a gente pode dizer assim, dentro dessa igreja, os nossos filhos têm pais substitutos, né? Pais assim que nos auxiliam quando a gente necessita mesmo. A Amélia, o Joel, a Miriam, o Roberto. Mas quem nos acolheu aqui quando a gente começou, quando a gente mudou, foi o Lorival e a Rosinha. Então a gente não poderia deixar de chamá-los aqui nesse dia para agradecer a Deus pela vida deles, por eles terem nos ajudado realmente. O Lorival vai ter um auxiliador, né? Ai, gente, desculpa, estou muito emocionada, estou aqui secando, né, de falar. E a Rosana, sua filha, foi quem ficou comigo durante uma semana aqui, procurando um local para morar. E a gente alugou a nossa primeira casa lá no Jardim Imperador. Então eu tenho muito aqui a agradecer a essa igreja pela acolhida, né? E hoje, que é o Dia das Mães, todas as mães sabem, na oração, que a gente pede pelos nossos filhos, né? Que são herança do Senhor. E a gente tem um compromisso com Deus, quando os traz à igreja, no batismo, de orar por eles, com eles, para que eles, na sua juventude, possam continuar na presença de Deus. É um compromisso nosso, é a nossa herança que Deus nos legou. Então hoje, eu quero dizer que eu estou muito contente, estou dando o meu depoimento, agradecendo a Deus. Alguns irmãos sabem, alguns irmãos assim, mais chegados, que oraram também nesse sentido, para Deus trazer os nossos filhos para a igreja. Os nossos 4 filhos maiores, eu digo 4 porque a Dani é nossa filha também, né? Namorada do João, se decidiram por Jesus. A Mariana, o João Paulo, o Gabriel e a Dani. Então nós temos muito que agradecer e louvar mesmo a Deus por isso, né? Porque Ele tem respondido às nossas orações. A nossa família, quando chegou aqui, em princípio de fevereiro de 94, éramos em 4. Ela duplicou. Então ela duplicou quando nós chegamos para Araraquara, aí depois veio o Gabriel, veio a Ana Carolina, e agora a Dani e o Tiago, namorado da Mariana. Então somos muito gratos a Deus pela acolhida dessa igreja, pela acolhida dessa cidade. Nós estamos muito felizes aqui, né? Tanto Paulo no seu trabalho, quanto eu no meu trabalho, nossos filhos nos estudos. Nós somos gratos a Deus porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele ouve as nossas orações. Então hoje aqui, eu acredito que o reverendo Giovanni me chamou, acho que justamente no dia de hoje, porque além de ter 4 filhos, né, uma coisa meio rara, né, hoje em dia, e os filhos se decidindo por Jesus. Eu não vou dizer que foi fácil não, viu gente? Não foi fácil mesmo. A gente quando chegou para cá, fiquei muito triste, muito tempo, porque a amizade com o meu sogro e minha sogra é muito importante. Eles eram o nosso esteio ali em Ribeirão, né? Eu já há muito tempo fora de casa, meus pais moram em São José do Rio Preto. Então era meu esteio, minha sogra principalmente. Então sofri bastante, posso até dizer como aquela música, né, que a gente canta aqui, no deserto, tantas aflições eu passei, tantas dores, né? Mas reconheço os meus temores, porque eu sei, Senhor, em Ti posso confiar.
Agora aqui eu estou trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá esperança. É esse o depoimento para essa igreja hoje.